Oi, pessoal, boa noite a todo mundo. Hoje é um dia especial, né, para quem, né, é da tradição taoísta. Eu vou adicionar aqui a Thelma para o nosso bate-papo. Olá, tudo bom, Centro de Cultura? Vou adicionar aqui a Thelma para o nosso bate-papo. Então, está certo. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia, né, de Lao Tse, né, o patriarca do caminho taoísta. E esse é o tema do nosso bate-papo hoje aqui. Oi, Maria. Oi, Olá. Elma. Boa tarde. Boa Boa tarde a todos. tarde para Tudo todo bem? mundo. Tudo certo. Tudo bem. Bem-vindos. O Centro de Cultura é o Rubens. Tudo bem, Rubens? Boa Tudo tarde. bom, Rubens? Então, hoje, né, estamos aqui, né, no 15º dia da segunda lua, e é um dia que a Uhum. gente celebra, né, Lao Tse, na verdade, a divindade, no caso, Lao Jin, né? E aí, então, a gente vai estar batendo um papo aqui, né, sobre esse grande patriarca do caminho, né? Aqui no taoísmo a gente chama patriarca aqueles que são os fundadores, né, do caminho taoísta, né? E, e o Lao Tse é alguém muito especial dentro da nossa tradição e, enfim, então queria que Thelma me ajudasse aqui a bater uma bolinha para a gente poder falar, né, dessa figura que ela tem uma vertente, que é uma figura histórica, né, que é justamente quem foi o autor, né, de um tratado, um dos tratados mais importantes no taoísmo, chamado Tao Te Ching, e ele também é uma figura mítica, né, e ele também é a encarnação, né, vamos usar assim o termo mais popular, né, de uma divindade do panteão taoísta, muito importante. Então, eu queria que a Thelma nos situasse, né, sobre essa questão. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde Tudo a bem. todos bem-vindos, né? Bom, hoje a gente tem, né, no taoísmo, na tradição taoísta, a gente tem várias figuras, né, várias divindades, né, que nos acompanham no nosso trabalho, no nosso caminho espiritual, né? Então, nós temos hoje, é o dia 27 de março, né? E no calendário taoísta equivale ao 15º dia da segunda lua, né? Então, as comemorações, elas são todas definidas a partir do calendário lunar. As representações e as comemorações são todas definidas a partir do calendário lunar. Então, o que acontece? A gente hoje, né, comemora o nascimento, né, a celebração do Lao Tzu. Lao Tzu como a Maria já fez a introdução aqui para a gente, é considerado o patriarca inicial do taoísmo, né? Ele é um mestre, né? Ele é o mestre do caminho, o mestre do conhecimento. Então, ele nos deixou todo um legado, né? Que até hoje, né, os taoístas acompanham, seguem o ensinamento do grande mestre, né? Então, isso é o primeiro ponto, né, importante da nosso entendimento. Lao Tzu, como a Marie falou, ele é uma figura muito popular, né? E ele tem uma história de um nascimento, né? Uma cronologia, de fato, né, na vida dele, mas também ele tem uma representação, ele é considerado uma representação, que a gente pode dizer assim, né, Marie? Uma manifestação de uma divindade, né? Que se chama Lao Din, como a Marie falou, e o Lao Din, ele é uma divindade de nível muito elevado, né? Ele, a gente considera ele como o mestre do caminho, né? Então, é ele que nos fala sobre seguir a nossa linhagem, seguir o nosso mestre, né?
seguir, ter um princípio, desenvolver esse princípio através dessa sequência, né, de dar continuidade ao que a gente teve como princípio, né? Então, Toda a aí a questão do gente... mestre e discípulo, né? Então, Isso, essa questão do caminho ser trilhado, né? Sempre tendo em vista, né, o exemplo vivo, né, de um mestre, né? né? Isso. A gente poderia falar um pouco sobre a presença dele, a figura dele no Lao Tzu, né? Então, você fala um pouco historicamente, né? Ele tem todo um nascimento, né? Um vir ao mundo, né? Que fala de uma mitologia, né? Uma mitologia clássica no taoísmo, da gravidez da mãe dele. A mãe dele recebeu um anúncio de que ele iria nascer, né? Uma anunciação, né? E ele vem ao mundo, uma família, né? A mãe dele é considerada a grande mestra dele, né? Ensina a ele o caminho, né? As virtudes, as qualidades do caminho, né? E ele, Marie pode complementar, né? Ele mais tarde ele vai ter um destaque no estudo, no conhecimento, né? Ele é nomeado bibliotecário, se pode se falar assim, né? Da corte imperial, na época em que ele viveu, né? Ele tem um caminho iniciático, né? De busca, de realização, né? E em determinado momento da vida dele, né? Ele vai ele o tal textinho, que é esse texto clássico, né? Que a gente conhece no Ocidente como o Tratado do Caminho da Virtude, né? A Marie está com uma versão aqui em português, do nosso mestre, a versão compacta, né? Que é fiel ao texto em chinês, né, Marie? E é um Sim, texto, uma tradução taoísta, né? Essa é uma tradução taoísta, é importante a gente ter isso, né, sempre em mente. Existem muitas traduções, né, Marie, do Tao Te sim. Ching. Eu, no momento, só estou com essa aqui também, mas existem outras que são muito boas, né? É, traduções feitas no chinês são poucas, né? Geralmente as pessoas Diretamente, né? diretamente, geralmente as pessoas traduzem do inglês ou do espanhol, do francês, né? É, esse texto é um texto de muita sabedoria, né? E muita praticidade também, né, Maria? A gente pode escolher um capítulo para também falar um pouco sobre, né, o Aham. caminho e a virtude, né? E tem várias passagens que a gente o Lao Tse é é muito citado, mas pouco lido, né? Também tem esse aspecto, né, Maria? Na verdade, né, se a gente for ver, né, ele tem todo um simbolismo de uma época também, né? Ele, é, a- enfim, ele viveu nessa pessoa, né? A não mítica, viveu no final da dinastia Zhou, né? E a dinastia Zhou então entrou em declínio e ele, como um sábio, né, bibliotecário e que fazia compêndios e tudo, com o declínio de toda a situação e a propriedade dele, ele resolveu montar, né, no búfalo dele, né, até a chamada para essa live era com um búfalo, né, montou no Uhum. búfalo dele e fez um Aqui, ó. caminho, né, o caminho na direção do Ocidente, né, passando pelo deserto de Gobi, né, esse seria o caminho que ele estaria trilhando, e a partir do momento que ele entra nesse deserto, ele nunca mais é visto, né? Então, assim, esse momento, né, uma pessoa muito longeva, muito sábia, monta no seu búfalo e parte na direção do Ocidente, né? Então, isso tem um simbolismo, né, também muito bonito. Eu penso assim que dentro do momento que nós estamos vivendo agora também, onde, de certa Que forma, né, imagem. a gente vê um momento de desorganização, né, do nosso modo de vida, é muito interessante a gente ver, né, dentro do Tao Te Uhum. Ching, orientações, né, de como a gente pode se beneficiar de um conhecimento que, fim da dinastia Zhou, né, em torno de 300 anos antes de Cristo, né, e esse sábio, ele, é, enfim,
faz, né, a escritura desse livro, né, porque o oficial, né, da fronteira falou: ah, não, antes de você entrar nesse deserto, para um pouquinho aqui, eu quero que você me instrua, né? Quero ser o seu discípulo, né? E aí eu queria então que a Thelma comentasse um pouquinho disso antes da gente entrar em algum texto, né? Porque acho Pois é. bonito e é um momento que, de certa maneira, né? Eu acho que a gente pode encontrar algum tipo de alento para a gente também, né? No sentido de que estamos chegando, né, num momento que se assemelha, né, de alguma forma. Né? O caminho espiritual taoísta é feito com bondade, né? Com sinceridade, com polidez e educação, com justiça e sabedoria. Essas são as virtudes do homem do taoísmo, né? Lao Tse, ele condensava todas essas virtudes, né? Ele era um homem sábio, um homem elevado, né? Então, um homem que estava de acordo com a natureza do céu, que agia de acordo com o céu e com a terra. Então, todo o conhecimento que ele deixou, né, e que é reconhecido como tal, né, o Tao Te Ching, esse conhecimento nos fala de seguir por essa via, né, seguir por esse caminho. Então, só voltando um pouco atrás no Tao Te Ching, né, o Tao Te Ching está escrito em 81 capítulos, né, que são lidos como poemas, né. O Tao Te Ching tem cerca de 5.000 ideogramas também. O Tao Te Ching é um texto que não se fala, não tem data, ele não é um texto ahistórico, né? Atemporal, né? Então, ele não se refere a nenhum governante diretamente, ele fala dos reis celestiais, que são os reis que estão, né, ligados à parte devocional, à visão cosmológica taoísta, né? Ele fala do caminho, da via, né? Como é que a gente caminha por esse caminho, a ideia do caminhante, né? E quais são as virtudes, né? Que é o ter, né? Que é a própria maneira de você se comportar na vida. Porque caminho espiritual e o caminho de realização espiritual, o caminho pessoal, o caminho de vida de cada um, né? Ele está muito junto, próximo. Eles não são incompatíveis, né? Eles se juntam, eles se aproximam, né? A ideia de você ser um eremita, um ser recluso, né? Não te coloca no desafio do mundo, né? Da transformação mundana, né? Então, o taoísmo fala de ter essa relação com o mundo, né? Você pode não ter os laços, né? Os apegos, mas você está se relacionando com o mundo o tempo todo, né? Com as coisas da vida, como a Marie começou a falar, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, nesse momento, fundamentalmente, o Tao Te Ching, ele vai nos servir como um grande aprendizado, como um grande livro de sabedoria, né? Mas prática também, né? Então, e você pode perceber que a tradução é muito clara, né? As palavras são muito claras ali no texto, né? Mesmo numa tradução não tão feliz assim, você consegue reconhecer, né, a força das palavras, né, que ali são ditas. Então, é nesse sentido que ele é um livro transformador, né? Ele é estudado pelos eruditos, né, estudado pelos taoístas, né? É considerado um livro clássico, talvez um dos livros mais traduzidos, né, Marie? Com certeza. O Tao Te Ching é um livro muito traduzido, tem muitas versões, em quase todas as línguas, né? Então, isso fala de uma... Por que esse interesse no Tao Te Ching, né? Por ser simples, né? Por ter uma mensagem, né? Uma fala ali que fala de uma transformação, de uma simplicidade, né? E uma Então, linguagem universal, né? Que, como você falou, sim, ele não se localiza uma pessoa, né? Uma época, um lugar. É um ensinamento realmente universal, sim. né? De grande profundidade. E num momento como esse, e eu percebo isso, porque eu tenho a oportunidade de participar de algumas conversas e estudos, as pessoas realmente estão voltadas, né, para o conhecimento dessa obra, né, para que essa obra traga, né, uma mensagem, né, um sentido na transformação da vida delas. Né? Isso eu acho muito importante. Então, a gente está falando de um conhecimento muito antigo,
né, de uma tradição, uma linhagem de, né, pensamento oriental, né, e que está muito presente nos dias de hoje, né? Então, o grande fundador, criador desse texto, né, é o Lao Tzu, Lao né? Tse. A segunda passagem que você citou, que já é uma passagem mais aprofundada, né, e que é pouco conhecida por quem não estuda, né, o taoísmo, assim como história, como filosofia, né, diz que essa passagem que ele fez, né, e essa imagem é muito que eu mostrei aqui no livro da Isabelle Robinet, que é um livro muito interessante para quem quer conhecer, quer dar os passos no taoísmo, né? O Rubens está falando aqui com a situação atual. Tá ótimo. Procura sim. Tá. Esse texto, ele não é à toa que ela usa a imagem do Lao Tzu, né, na capa do livro. É uma força que tem, né? A figura, o momento dessa transformação, né? Durante muitos anos, na Sociedade Taoísta, da qual eu fiz parte, Marie também, nós tínhamos a imagem do Lao Tse no búfalo, né, sentado no boi, né? No boi verde, que era o boi da bondade, né? Então, ele traz essa concepção, né, de a gente vai dizer, um ser iluminado, né, um mestre, né, que vai levar, difundir o seu trabalho, né, difundir a sua obra, né, ele vai levar o seu conhecimento, a sua sabedoria, né, e ele escolhe sair do Oriente, né, rumo ao que a gente chama, o Marcelo falou, deserto do Gobi, né, o Ocidente. Então, esse movimento, esse deslocamento dele é muito significativo, né? É como se fosse uma abertura do conhecimento para o mundo, né? E ele já era notável na sua época, né? E quando ele chega na fronteira, ele encontra um oficial, né? Que já sabia da passagem dele por uma anunciação, pelo movimento celestial, o sopro celestial, né, na linguagem taoísta, se Se apresentou de uma apresenta forma. violeta, né? Isso, isso. E ele sabia que algo ali iria acontecer, né? Ele se antecipou pelos cálculos astrológicos, né? E se colocou na fronteira, pediu para que fosse transferido para aquele lugar, né? E lá, o Enchi, o oficial da fronteira, pediu a Lao Tse que acolhesse ele como discípulo e que ele passasse o conhecimento, né? Falasse sobre as coisas do céu e da terra, né? E aí ele resolve parar por um tempo e transmite o que nós conhecemos, né, como o Tratado de Ascensão via o Ocidente, né? Que é um texto maravilhoso, um texto pouco conhecido também, né? Que fala dessa passagem, né? Dessa capacidade do homem, né? De se transformar de acordo com o céu e com a terra. Então, é um texto muito bonito, pouco conhecido, né? Mas que marca também a obra do Lao Tzu, né? Em determinado momento. Pois bem, o Lao Tse é conhecido, como você falou, ele é o patriarca inicial do taoísmo, né? É o caminho do velho, né? Então, existe uma linha de estudos que vai do Lao Tzu até a chegada do até o Imperador Amarelo, né? Melhor, ao contrário do Imperador Amarelo ao Lao Tse, né? Imperador Amarelo ao Lao Tse. Então, é uma corrente, chama caminho do amarelo e do velho, né? Lao tem a ver com a ideia do mestre, né? E daquele mestre que já nasce velho, né? Ele tem a ver com a história de vida dele, né? Então, é o mestre já que nasce com a pessoa que nasce com aquela sabedoria, né? Então, Na também é muito versão mítica, interessante. né? Ele é oriundo de uma gestação de 80 anos, né? Ele já nasce 81. velho, Ele já 81 tem a anos concepção. Que é um número também, tem uma dos correspondência capítulos. numerológica. Uhum, Isso. E que é o auge do Yang, do Ian. né? Uhum. Então, tem questões aí também, né, a serem estudadas, né, a serem entendidas. O que é muito interessante, eu estava falando do patriarca inicial, né? Ele iniciou o oficial da fronteira, passou o texto, e assim ele foi
fundador, o Enxi, de uma corrente muito importante do taoísmo, uma linhagem, né, de uma escola de estudos taoístas muito importante, né? Então, a ideia, né, do Lao Tse como aquele mestre, né, que passou o conhecimento, ele tinha uma vida, né, e ele passou esse conhecimento para o Enxi. Então, essa é uma parte da vida dele, da trajetória dele, né, Maria? Tem outras partes que a gente não vai falar aqui, né, até porque mas não é uma aula né, sobre o Lao Tse, né? Mas é um bate-papo para mostrar a relevância que ele tem no caminho, né? Com o seu ensinamento, com a maneira que ele mostrou o ensinamento. Tem um capítulo que é muito importante, que o Cheng sempre falava para a gente, Cheng é nosso mestre, né? Que é sobre o capítulo que fala da ser suave e constante, né? Então, esse capítulo, deixa eu abrir aqui para vocês. Enquanto você está abrindo, eu vou falar o seguinte. Do livrinho. Existe uma versão compacta, que é justamente a tradução que o Cheng fez, né, dos caracteres chineses, e como Lao Tse, ele é um dos tesouros, né, do taoísmo, né, a simplicidade, né, a humildade, a afetividade. Então, a simplicidade é que justamente é algo compacto, né? E existe a versão, que a Thelma está mostrando também, onde tem os comentários, né? E o mestre Cheng, assim como, né, atualmente continua-se, né, fazendo essa tradição, ele lia, né, o capítulo e fazia uma palestra, e isso gerou esse livro com os comentários, né? Isso mesmo, Maria, legal. Então, uma passagem muito importante do capítulo 6, a gente não vai, eu só vou me deter nesse trecho, né? Ele diz assim: o espírito do vale nunca morre, isso se chama orifício misterioso. A porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Esse é o caminho da realização espiritual, né? Então, o mestre ele vem com conhecimento, né? Ele transmite esse conhecimento, né? Ele passa, né? Ele vem trazendo a transmissão daquele conhecimento, né? Daquela prática, daquela, né? De linhagem em linhagem, de geração em geração, né? Então, todo mestre que a gente tem, mesmo sendo contemporâneo, é alguém que nos traz algo ancestral, né? Que tem uma tradição, uma identidade. E o seja suave e constante é o que serve para a gente na nossa vida, né? Suave e constante. Então, quem é suave aí no Xing que acompanha a gente, Maria? Como é que é? Será que o povo aqui sabe quem é o suave? Quem é a suavidade aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver as respostas aí. Né? O 4 e o 6, né? Suavidade, seriedade constante, né? O vento, né? Muito bem. O vento, ele é quase imperceptível, né? Ele faz o seu movimento de forma constante e imperceptível. Então, a gente seguir o princípio do vento, né? E ser constante. A palavra constante ela é muito importante no taoísmo, né? Fazer de forma igual o tempo todo, seguir na sua retidão, seguir no seu princípio, né? Então, o mestre ele faz isso, ele nos acorda para isso. Diz, olha, continua, siga o seu princípio. Vocês têm um início, um objetivo. Siga nesse princípio. O Lao Tse é a figura, né, que encarna, né, que representa melhor essa ideia, né, no taoísmo, né, que a gente tem. Usufruindo sem se apressar. Ora, isso está muito ligado à própria prática da meditação, né? Usufruir, ter a tranquilidade interna, a calma interna, né? E vai construindo o seu caminho, vai fazendo a sua realização. Então, essa passagem ela é muito importante para a nossa transformação, né? Muito conhecida, né? Mas pouco praticada, né? Então, essa dica, né, é uma dica que se faz presente o tempo todo, né? Para que a gente siga esse princípio. Né? E então, a própria questão também do espírito do vale, né? De você ter espaço, né, para a vida passar, né?
por você, né? Você não tentar se agarrar em nada, né? Você deixar ter esse espaço, né, para a vida se manifestar, né? Isso, porque olha só, Vale tem várias interpretações, né? Inclusive, a própria ideia daquilo que está na natureza, a própria ideia da água, né? O vale sempre tem uma nascente próximo do vale, né? Ele tem um verde. Então, a ideia de algo que está ali é o espírito do vale, né? Você se esvaziar, né? O espírito é a consciência, né? Então, o vale é um lugar que é compartilhado por todos, experimentado por todos. Então, ele fala aqui de uma consciência universal, né? Então, essa consciência, ela nunca morre, né? Porque a vida tem ciclos, a vida se renova, né? E o orifício misterioso é esse caminho que você encontra essa abertura, né? Para a sua transformação, né? Então, é um caminho que fala muito, desculpa, é um capítulo que fala muito sobre uma transformação espiritual. Fala da prática meditativa, né? E da constância e da suavidade, né? Então, o que é importante nesse caminho espiritual? Ter constância, né? Tem dias que são mais felizes, nem outros dias que não são tão felizes, como no momento que a gente está atravessando. Mas a gente tem que perseverar, né? A gente tem que continuar. Essa é um pouco a ideia, se a gente fosse resumir, né? Digamos assim, atualizar a leitura do Lao Tzu, do capítulo para os nossos dias, né? O Felipe, né, está justamente colocando aqui que o céu o que é o constante, né? E o céu justamente ele está sempre se renovando, ele está sempre se modificando e ao mesmo tempo também marcando, né? Essas o céu qualidades de tempo, né? Que são eternas, né? O céu e a terra, né? Eles têm os seus ciclos de transformação, né? Nós acompanhamos muitas vezes esses ciclos de transformação, né? Então, essa mensagem do Tao Te Ching, ela é tão precisa, né? Tão bela, digamos assim, né? Ela nos fala de algo tão simples, né? Mas que é complexo, né? Principalmente para a nossa mente ocidental, né? Ele fala de uma complexidade. Se você lê, né, e você por isso que a prática espiritual é importante para o taoísta, né? Então, prática, conhecimento, né? O texto, o mestre, digamos assim, faz parte de um princípio, né? Tem mais alguma pergunta, Marie? Não, eu estou tentando ver aqui se o Rubens colocou o trecho, né? Que ele leu recentemente, mas existe dentro do Tao Te Ching, né? Um capítulo que ele fala justamente isso, né? Que o homem gosta do que é complexo, né? Quando na verdade o caminho do retorno é simplificar dia após dia, né? Então, a gente, pois tranquilo, simplificar Rubens. a ideia da simplificar, e eu estou vendo isso, isso é importante também a gente ver pelo aspecto taoísta, simplificar a vida, ser simples, não é você deixar de fazer o que tem que fazer no sentido, eu tenho uma vida acadêmica, escolhi uma vida acadêmica não é simples, né? Ela tem complexidades, tem compromissos, mas você pode simplificar esses compromissos, né? Então, é você saber que você está diante de algo que pode ter a sua complexidade, mas a maneira como você se coloca diante da complexidade de maneira simples, né? Não é rudimentar, é diferente, né? O simples do rudimentar, né? Então, esse caminho ele é importante, tá? Da gente ter essa palavra, né, é muito importante. A simplicidade, ela fala de algo de você se ter um eixo, né? Tá de acordo com o céu e com a terra, mas não é você simplesmente procurar algo que não seja da sua natureza, por exemplo, né? Forçar a simplicidade, isso não existe. É Então, muito interessante, né? E assim, de certa forma, ele divide, né, os capítulos, né? Entre uma primeira sim, parte que vai falar, né, dessa
dessa própria visão sobre a vida como um todo, né? A vida interior e como ela se relaciona com o todo, com o que é invisível, né? E aí depois ele vai ter toda uma atuação no mundo, né? Como esse homem sábio, né, deve atuar no mundo, o que ele observa, né? A questão da própria organização da sociedade, o que traz mais paz para a vida em grupo, né? E a própria ideia porque a ideia é você tem um caminho e você vai conduzir esse caminho como uma prática espiritual, e a virtude é essa realização, né? Por isso que eu falei das 5 virtudes, né? Então, o próprio sentido da virtude como a vida, né? Então, como é que você se posiciona na vida? Né? Ou deveria se posicionar de acordo com o princípio taoísta, né? Então, simplicidade, afetividade, naturalidade diante das coisas da vida, né? Esses são os princípios que regem, digamos assim, a conduta, né? Que regem a vida do homem, né? Ou deveriam regir, né? Se o homem está no caminho taoísta, na via taoísta, né? Então, tem várias passagens, né? Ele fala do conceito de bondade efetivamente, né? Como é que é o conceito da sublime bondade, né? Do autêntico vazio. Então, são todos conceitos que falam de uma realização espiritual, né? E que vão estar presentes no Tao Te Ching. Eu queria falar sobre o mantra, né? Porque o Lao Tse, por ser um patriarca, ele é fundador de escola, né? Ele foi cultuado, né? E tem templos que foram construídos em homenagem a ele, né? Ele tem a gente tem uma representação dele, né, montado no boi, né? Tem outras representações também dele, né? Eu trouxe aqui um livro que eu acho também importante mostrar. Algumas pessoas que eu conheço até tem imagens como essa, não sei se vocês estão conseguindo ver. Do Lao Tse em pé, né? Uhum. Do Lao Tse em pé, né? Fala da força transformadora, né? Então, ele em pé fala dessa força transformadora, da expansão, do crescimento, da ascensão, né? É uma imagem também muito conhecida, não sei se tanto aqui no Ocidente, né? Mas muito conhecida também no Oriente, tá? E ele tem um mantra, né? Nós aprendemos que foi uma invocação, né? E que a gente usa em alguns momentos quando a gente busca ajuda da figura, né, do Lao Tse, né? E esse mantra, eu não vou fazer o mantra, mas eu vou só traduzir, né? Eu tenho a tradução, que eu acho muito bonita, né? Para a gente entender. O mantra ele fala sobre a própria vida dele, sobre a própria trajetória do Lao Tse, né? Então, ele diz assim, a tradução. A invocação preciosa do patriarca do caminho, né? Por que ela é preciosa? Porque ela traz, no sentido a gente chama de baú, do tesouro, né? De algo que é precioso para o taoísta, né? Reverencia a ordem e refugio de coração e de vontade. O taoísta ele abre o coração nesse sentido, né? E me refugio de coração e de vontade ao tesouro do caminho, ao tesouro da sagrada leitura e ao tesouro do mestre. Esses são os 3 pilares da tradição taoísta. Sambal. Né? Uhum. Sambal, os 3 tesouros. Instalando as doutrinas de acordo com cada direção. As direções são, né, alto e baixo, norte, as 4 direções e o centro, né? Então, esse é um modo para as pessoas de todas as partes. Então, esse é um texto para todos, em todos os lugares. Salvando os homens em todas as eras, né? Atuando como mestre dos imperadores e dos reis. Foi isso que ele fez em vida também, né? Porque ele mostrou a possibilidade de você ser dono do seu destino, tomando decisões conscientes, tá? E isso podendo influenciar um rei, um governador, um imperador, tomando decisões diante do seu povo. Substituindo seu nome e modificando seu título. Mudando, porque ele vai... Né, o Lao Tse, a gente falou que ele é a encarnação do Lao Tse, ele muda, né? Mas está sempre presente, né? Ele fala através de todos os mestres taoístas falam, né? Como a gente falou no início também,
falam o que foi dito por Lao Tse, né? Consolidando os caminhos do céu, da terra e do homem, os ensinamentos para harmonizar todo o universo. Todos os seres escutam os seus ensinamentos, no nível físico e no nível sutil, né? Sendo o sagrado invisível e o comum visível, comandando 1.200 senhores feudais, divindades de todas as hierarquias, incluindo o sopro ancestral de centenas de milhões de níveis e dimensões. Sua transformação em movimento tanto está no passado como está no presente, sendo o autor do caminho da virtude do tratado, resumidos em 5.000 palavras, sendo regente com domínio sobre a claridade e a obscuridade, ordenando raios e trovões, manifestando-se como o número 9, o auge do Yan, né? Numa posição influente, né? Então, essa é uma parte da recitação do Patriarca do Caminho, né? Da tradução, né? Feita pelo nosso mestre, né? Do passado, dessa união do passado, do presente, do passado, presente e do futuro, né? Governando sobre todos os seres, tendo toda essa regência, né? Desse conhecimento. Da É uma recitação muito sabedoria bonita. autêntica, né? Da sabedoria autêntica, que eu acho também muito lindo no Tao Te Ching, é que justamente o acúmulo de conhecimento não é o caminho, né? A sabedoria não é o caminho. ela é algo que difere, né, do acúmulo de conhecimento, né? Então, é muito interessante isso, né? Essa busca de um centramento, né? De conhecer esse centro espiritual, né? Existe a partir da onde a sabedoria realmente se manifesta e você pode identificar o que é o conhecimento adequado no momento, né? A palavra tem um sentido, um peso, pode-se falar assim, muito forte no taoísmo, né? Então, o mestre diz para o discípulo, fale boas palavras, né? Por isso a recitação, a invocação, como a gente fala, né? E ela se expressa pela boca, né? Ela tem um sentido muito importante. O Tao Te Ching, ele pode ser usado, ele pode ser lido ele pode ser recitado, né? Tem várias escolas do taoísmo que fazem recitação do taoísmo, né? Como se fosse, desculpa, no Tao Te Ching, ótimo, como se fosse um grande tratado, né? Um tratado espiritual, em que você recita, e aquela energia da recitação, ela vai criando, né, ali uma força, né? Então, essa é uma maneira também de você se aproximar do Tao Te Ching, né? Existe a maneira de você colocar o Tao Te Ching em prática, né? Nas artes marciais, nas artes de movimento do Qi, né? Você também vivenciar o Tao Te Ching, né? Vivenciar o Tao Te Ching no seu dia a dia, né? Grande desafio, né? Então, ou seja, ele é uma obra, né? Aberta, né? Aberta te traz 1.000 possibilidades, né? Para você. Você pode se aproximar dele por vários caminhos, né? E usufruir sem apressar, né? Usufruir sem se apressar, né? Então, essa ideia também da própria sabedoria, né? Eu não sei, Marie, você quer complementar com alguma coisa agora nesse momento? Não, tem um momento que eu acho interessante nisso que você está colocando, né? Porque também existe um outro erudito, né, que disse que viveu no mesmo momento histórico, né, que Lao Tse, né, que é o Confúcio, né? E o Confúcio queria muito, né, que Lao Tse aceitasse ele como discípulo, né? E Lao Tse, né, recebe Confúcio e tudo, mas não aceita, né? E não aceita não pela questão do conhecimento, mas justamente por essa questão da forma, né, como ele gostaria de usar o conhecimento, né? E o Confúcio não se chateia com ele, né? Pelo contrário, né? Eu acho muito lindo que, embora Lao Tse tenha, né, negado a ele, né, essa condição de discípulo, ele chama, né, ele fala assim,
eu fico na dúvida, né? Mas eu acho que eu encontrei um dragão, né? Dada Dragão é a o próprio Ian, força, né? né? A própria Dada força Ian, né? a Aham. força espiritual dele, né? Porque o Isso. conselho que Lao Tse dá ao Confúcio para poder, né, sair do pedido é justamente não, olha, pratique, simplifique e, né? Não tem por que ser discípulo, né? Pratique e simplifique. E aí É, ele vai. Eu acho que encontrei um dragão, né? Então, o uma coisa dragão muito linda, né? o dragão tem esse mistério, né? O dragão como ser mítico na China, o dragão fala do auge do Yan, o dragão está nas linhas do criativo, né? Então, o dragão fala de uma, como você falou, uma força espiritual muito grande, fala de uma, no criativo, o conhecimento foi deixado escrito por Confúcio, né? O criativo, ele fala das etapas do dragão, né? De você se soltar, né? Você está submergido no início, né? Na obscuridade, e aí, com o passar do desenvolvimento das linhas do criativo, esse dragão, ele se solta do penhasco e ele se eleva, né? Então, essa ideia você trouxe aqui, muito interessante, sobre o dragão, o auge do Yan, número 9, né? É, de suma importância, né? Então, você, sem se estender muito aqui, né? Porque fala da tradição taoísta, da cosmovisão taoísta, mas na, na ascensão de grandes mestres, né? Sempre eles estão acompanhados de dragões, né? Geralmente são dragões que acompanham, dragões iluminados, né? Dragões da luz dourada que acompanham esses mestres no momento da sua elevação espiritual, né? E aí tem vários números, né? 5, 9, e aí tem toda uma correspondência, né? Uma simbologia dentro da visão taoísta muito interessante de ser estudada, né? Porque isso faz um sentido, né? Na nossa vida também, né? Então, 5, O né? sentido Cinco, prático, né? Uma questão material mesmo, né? então, Dessa número energia 9 em está movimento no mundo, né? número 9 está associado quem estuda Feng Shui, as 9 estrelas, por exemplo, né? Está associado também no próprio Xing, como a gente falou, 9, né? 9 orifícios, o corpo humano, lá no Infudi, tratado da correspondência obscura, né? União Então, oculta. Uhum. união oculta, por exemplo, Xing traduziu como união oculta. Então, existem várias representações, né, associadas aos números na visão taoísta, né? Então, 81, como a gente falou, são um múltiplo, né, de 9, o auge do 9. Então, o Neidin também são 81 capítulos, se eu não estou equivocada, alguém aqui da acupuntura me corrija, mas o Neidin, Tratado do Imperador Amarelo, também em 81 capítulos, né? Então, existe uma correspondência numérica aí, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante do Lao Tzu, né? Convido a todos que possam, né, hoje ainda, pedir, né, que ele ajude, que ele ilumine, né? Que ele possa trazer sabedoria Sabedoria, né? Para nesse momento, todos, para os governantes todos, também. isso principalmente, né? E porque eles têm que tomar decisões muito difíceis, né? A gente tem enfrentando problemas muito sérios no mundo. Afora a pandemia, o mundo continua em guerra, né? Então, a gente tem problemas muito graves aí para resolver, né? Para a gente se manter nesse mundo, né? Na Terra, né? Os pés na Terra, né? Então, é importante, tá? Quem puder acender o seu incenso hoje ainda, né? E agradecer, reverenciar, né? Hoje também é considerado o dia do taoísta, né? As tradições de, justamente por ele ser patriarca do caminho, né? Então, aí, confraternizar, né, todos os taoístas aqui presentes, né, que se consideram taoístas, né, que isso é importante. Então, eu acho que
que é a nossa dica de hoje, né, Maria? Bacana. A gente tem, né, você Eu tem ia te alguma pergunta perguntar também? sobre. Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre Claro. a simbologia, né? Do artefato que o Laudin, no caso, né, carrega, né, na representação da tríplice transparência. Se você pode mostrar, né, a tríplice transparência. Posso mostrar, claro. É, é, essa é uma imagem clássica, né? Muitos de vocês aqui já conhecem, devem ter em casa, né? Então, o Laudi aqui é esse velhinho de barba Barba branca. branca. E ele traz eu esqueci o nome em chinês, é um tipo um habano, né? E ele é como se fosse para difundir entre as pessoas o conhecimento, né? Então, essa ideia aqui dessa representação dele. Existem outras representações do Laudin, tá? Representações, os atributos, porque as imagens elas trazem os atributos dos mestres, né, das divindades. Existem outras representações, mas a ideia aqui é de difundir o conhecimento, né? Levar a todos, né? E um dos nomes dele também é ter as orelhas grandes, né? Aí é o Lier, aí é o próprio Lao Tzu. Aí não é o Lao Di, aí é o próprio Lao Tzu, Lao que Tzu. nasceu o Lao Tzu que nasceu na família da Li, né? Então, por que é ter orelhas grandes, né? A ideia da orelha daquele que ouve todos os seres, né? Que ouve todos os cantos, que ouve todos os mantras, que ouve todos os pedidos, né? Então, um pouco essa ideia dessa imagem, né? Desse mestre que ouve a todos, né? Então, abrangente, né? Isso, abrangente. Isso é isso A mesmo, Maria. Então, afetividade, né? Essa abertura, né, para o outro. uhum. Essa imagem é muito importante, né? Então, E o artefato também, além de difundir, ele traz também algum tipo de alívio, né? O artefato. você pode ver até dessa maneira. Eu publiquei lá na minha página Conhecendo o Rei do Exu uma imagem do boi. É uma imagem, na verdade, depois que eu publiquei, eu fiquei pensando. Ela é uma síntese entre Lao Din e o que seria o Lao Tzu. Porque o Lao Din é essa transformação, né? Então, é como se algo se transformasse. Então, ele traz para a Terra a imagem dele como divindade, né? Falando que, olha, eu tenho os pés no chão, que é o boi, ele caminha com o boi, e a gente já viu o boi quando falamos muito sobre o boi na astrologia chinesa, né? E esse boi que é como se ele fosse com a solidez, com a firmeza do boi, caminhar, né? Então, é a própria realização material, concretude, né? Ele traz para a Terra os conhecimentos, né? E ele vai se deslocar no sentido de difundir isso, né? Então, é muito interessante essa imagem que eu coloquei. Ela não é uma imagem completamente terrestre dele, terrena dele, né? Mas é dessa transformação, desse estado de transformação. Ora, para quem está ouvindo nossa live e conhece um pouco de taoísmo, a gente está falando de uma divindade do céu anterior que se manifesta no céu posterior, como Lao Tzu, né? A gente vem falando tanto desse tema aqui, né? No Xing, principalmente, né? Então, agora esse momento se aplica à própria ideia, né? Da correspondência entre o céu anterior e o céu posterior. Muito bacana. Então, olha, eu vou aqui ver se a gente tem alguma pergunta. A gente tem alguns comentários aqui sobre o que é natural em relação à constância, né? O que é natural em relação à constância é isso. É você estabelecer o seu princípio. É ter abertura para realizar esse seu princípio, né? E se manter naquela constância. Então, isso é o natural, né? Agora, tudo que é exagero não é natural. Fora do equilíbrio. Uhum. Então, assim, medito 24 horas por dia. Meditei, vou romper com a família, vou vender tudo que eu tenho em casa, vender meu apartamento, nem mesmo vender nada, vou fechar a porta e vou embora, deixar tudo para lá. Isso não é natural, né? Em algum momento, isso vai voltar para você, vai te dar um problema, né?
Agora, o natural, estabelece um horário para você, para as suas práticas, estabelece um horário para os seus amigos, estabelece um horário para a sua família, estabelece um horário para o seu trabalho. Né? Você vai ver como isso vai ser constante. Né? Você vai fazer, vamos lá brincar, de olho fechado. Né? Então, isso não é um fardo, né? Isso é a Eu acho função. muito interessante no Tao Te Ching, né? Porque uma das coisas que acho que é no capítulo 5, um dos primeiros capítulos, que o caminho trata, né, os homens como cães de palha. Né? Isso Não mesmo. tem nem favorecimento nem desfavorecimento. É a sua conduta é que vai te dar o teu destino. Né? E o homem superior faz isso também, o sábio também faz Uhum. isso. Né? Você vê, você contou uma história aí do Confúcio, né? Grande estudioso, uma figura muito conhecida em vida, né? Ele foi reconhecido em vida. Sim. Embora nunca tenha efetivamente tido um cargo, né? Ele era um grande mestre de quem estava no poder, mas ele mesmo nunca conseguiu chegar no mas poder. eu digo assim, ele foi reconhecido, a obra dele foi reconhecida em vida. Foi reconhecida em vida, sim. Eu quero te dizer, ele também teve essa questão, essa dificuldade, né? Então, existe essa situação, né? Ele foi, digamos lá, ignorado pelo mestre. Muitas das vezes, o discípulo, isso acontece, né? Não só no taoísmo, eu ouço pessoas falarem disso em outras tradições, a pessoa bate lá no mestre para receber uma iniciação, um conhecimento. O mestre diz, ainda não é o momento, né? Aí o discípulo não entende, né? Por que isso não acontece, né? Mas o mestre está seguindo a natureza. O mestre é um homem sábio. Ele está seguindo o caminho dentro do céu e da terra, né? Então, essa passagem dos cães de palha é muito interessante também. Tudo é muito interessante, né, Maria? Não, né? cada capítulo é uma coisa incrível. E É. mesmo aqueles que você ainda fica meio assim, ruminando, puxa, né? Tem um capítulo exatamente sobre a questão do povo, né? Excesso de conhecimento, excesso de engenhosidade, Sim. né? Tudo isso, assim, a primeira vez que eu tive contato com esse capítulo, isso foi assim, puxa, mas se a gente pensar que a prosperidade material, o conhecimento para todos vai gerar, e aí, né, pode gerar uma sociedade muito melhor e tal. E aí, quando você vê, né, o conhecimento ancestral dizendo, a gente vê os alertas para o desequilíbrio, né? O desequilíbrio das coisas, né? Então é muito interessante. Ele não está querendo dizer que não é para ter, mas ao mesmo tempo assim, ele alerta que isso só sem a virtude não é nada, né? Não, e isso eu acho muito adequado ao momento, né? Porque se você for pensar, ele trabalhava, né, numa biblioteca fazendo compêndio de conhecimentos. Hoje, qualquer um com uma internet tem acesso a muita informação, né? Informação não é conhecimento, né? Não. Mas, por exemplo, isso não está escrito ali, mas de certa forma, hoje em dia, eu olhando esse capítulo, que eu estou puxa vida, eu hoje em dia consigo ver isso, né? Que daquela maneira ancestral estava tratando coisas, né? Que a gente vê, né? E que às vezes a gente, mas será? Não sei, não aceito isso muito bem. Passam vários anos e a gente uma coisa vai começando a despertar na gente, né? Aquela sensibilidade. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Maria, aí? Você viu? Alguma sugestão, alguma colocação? Não estou vendo nenhuma, então, assim, Eu acho que a gente, então... Mas eu gostei das participações, acho que foram boas, né? Ajudaram foram boas. Eu queria agradecer muito, né, esse grupo que tem estado aqui conosco, né? A gente tentando colocar esse conhecimento em movimento, né? Até a Thelma mostrou um livro, né, que tem a imagem do Lao Tse em pé, né, Thelma? E você me posso falar sobre esse livro? Pode sim. Então, Fala eu aí, queria que você. você contasse essa Eu vou história. contar. Porque esse é um livro especial, né? Queria que você falasse quem te deu esse livro, livro, que contexto, né? eu estou até sem a medalha aqui, mas a medalha não está aqui. Esse livro Cheng, né? Ele trouxe o Templo de Lao Tzu,
de Lao Tzu. Ele foi reerguido, refeito na China continental. Eu aqui não tenho agora o nome da cidade, mas é muito conhecida, eu posso passar depois. E esse foi, digamos assim, um livro de inauguração do templo, né? Então, nesse livro você tem as escrituras, né, do mestre do Lao Tzu. Está aqui o tratado que eu li para vocês a tradução, que é o Tratado do Patriarca do Caminho, né? Tem os textos também, a Tratado da Quietude, né, da Transparência Sublime, dito, recitado pelo Laudin, que é esse que a gente tem no nosso livro, Nosso né, livro. livro de estudos da Sociedade Taoísta, com a grafia ainda do Cheng, a Marie está mostrando, né? E, pois bem, e aqui, esse livro, quando o Cheng trouxe, ele falou sobre o empenho, né, do mestre dele, o mestre Ma, o mestre de meditação, de nível muito elevado, né? E aí tem fotos aqui, o mestre Ma, esse senhor de cabecinha branca aqui, né? Ele participou, ajudou, colaborou, né? Foi homenageado até, né, como um dos mestres presentes na elaboração, né, na elaboração, na possibilidade de reconstrução do templo que aconteceu, né? Então, muito interessante, foi em 98. Né? E a força, né, de Lao Tse dentro de uma China que, pós-revolução cultural, não é um ambiente muito fácil, né, para esse tipo de... Mas eu acho que já foi um momento de maior abertura, né, digamos Uhum. assim. Eu não sou, né, especialista nessa parte política, mas eu acho que já havia, com certeza, consolidado naquele momento, uma abertura do mundo ali para a China. Né? Mas aqui a gente está falando de chineses, né? Chineses, né? Vamos lá, porque, é claro, é importante você estar falando, o taoísmo teve um momento que ele se retirou, né? Os monges da ortodoxa unitária saíram da China continental, né? O próprio mestre Ma morava em Taiwan, né? Então, Taiwan. Uhum. houve essa retirada, sim. Você está falando é O importante. mestre Ma era um dos mestres do mestre Shen. Ele era um mestre não, digamos assim, não de rituais, né? Ele era um mestre da linha da meditação, né? Seguia o caminho da meditação. Então, mas ele era reverenciado pelo conhecimento dele, né? E pela relação importante que ele tinha, né? Então, ele não era um mestre que vestia manto, digamos assim, né? Sim. Mas era um mestre conectado num nível muito elevado com a divindade. Né? Então, Muito obrigada, Thelma, porque eu foi acho muito bom assim, fazer esse caminho, né? sim, é um Porque, na reconhecimento. verdade, eu também recebi um conhecimento, né? É como se tivesse Exatamente. recebido. Aqui tem vários textos que um dia, quem sabe, eu talvez estudando ou com a ajuda dos amigos consiga traduzi-los, né? É isso. Muito Olha, eu interessante. queria agradecer muito, Thelma, viu, por hoje. Vou Nossa, aqui fazer mais uma repescagem para ver se alguém tem alguma sim, pergunta, se alguém quer falar mais alguma se coisa, alguém né? gostaria de saber. A Andreinha falando aqui, que saudade desse livrinho de canto, né? Eu Ah, também, Andreinha, eu também, aham, Andreinha, aham, né? aham. Enfim, o Wagner, né, da Sociedade de São Paulo está colocando uma prática de mantras e cantos, enfim, Bom, isso. nas Bom. segundas-feiras, então pode acessar a página de São Paulo, né, que Muito legal. é aberta, só entrar às 19 horas, Uhum. enfim. Mas, assim, realmente uma coisa que dá muito conforto, né? A prática de mantra e Uhum. cantos, né? Também tenho saudade da prática conjunta, né? Porque sempre é uma É, coisa que abre caminho um espaço, individual, né? O caminho né? é individual. Caminho individual. É. Bom, obrigada, Andréia, aí pela Muito obrigada. colocação. Felipe também, os outros também que estiveram presentes, Rubens e todos mais que participaram aí. Tá. Essa nossa live vai ser salva, né? Lá no nosso canal. Isso que eu ia falar. Vai salvar aqui no Instagram e a gente está fazendo também um esforço de fazer a captação de duas formas para Uhum, salvar no YouTube, né? Porque é um lugar onde o vídeo realmente é mais pertinente, né? O WhatsApp, uhum, o Instagram é uma coisa mais rápida, né? uhum, Então, uhum. o lugar onde ele
ficaria melhor mesmo seria no YouTube, então a gente está fazendo esse... A gente até pode colocar as ilustrações, né, Maria? Sim, então, justamente, a gente Olipa. quando coloca lá, né, qual a diferença? A diferença basicamente é que se tem ilustração e tal, eu faço uma edição, insiro as imagens, insiro mais informações, ponho lettering, nomes, coisas que às vezes aqui na livezinha, né, do dominó, né, que tem um em cima e embaixo, a gente não consegue colocar, né? Então... É isso, gente. Então, eu queria agradecer a todos, né? E, assim, agradecer a Lao Tse, né, por esse encontro, que para mim foi encontrar o taoísmo foi uma coisa muito especial e incrível mesmo, né? Porque eu nunca busquei nenhum tipo de caminho espiritual e o caminho se apresentou assim para mim de uma forma de coincidência. Então, né, por eu morar próximo, enfim, então uma coisa assim muito interessante, né? Que eu considero mais que agradeço, né? E agradeço também a Thelma, no sentido de que Thelma veio antes, né? Que dentro dessa formação do taoísmo. Sua irmã mais velha, mais velha. Exatamente, Thelma, minha irmã mais velha. Irmã mais velha. Né? E então eu agradeço também a parceria. Nossa, não, mas o que eu queria agradecer é essa oportunidade que nós criamos, né, Maria? Nós criamos uma parceria aqui, uma oportunidade de falar sobre assuntos ligados ao taoísmo, né? A gente fala sobre as artes taoístas também, mas nós conversamos nessa semana e eu achei, né, que era importante, você aceitou a ideia de falar sobre Lao Tzu, né? Eu acho que isso é importante, né? De estar presente aqui. Então, para mim também é uma grande oportunidade estar aqui com você, né? Essa troca, né? Que é um aprendizado também, né? E de transmitir, né? Essas passagens, né? Que às vezes ficavam restritas à sala de aula, né? Lá, e eu acho importante também, né? Que é uma maneira mais suave, né? E constante, né? Então, é isso que eu desejo aqui para o nosso canal e para as pessoas que nos acompanham, tá? Um bom final de semana aí para todos. Bom final de Muito semana, obrigada, Maria. Saúde e proteção para todos também. Muito obrigada, gente. Tchau, Tchau, beijo. obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Tchau.